E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Hoje, para tratar de um assunto bastante interessante e muitas vezes polêmico, que é a condução autônoma. Sempre que a gente fala nesse assunto, tem muita gente interessada em conhecer a tecnologia, mas também tem muita gente que diz: pessoal, vocês estão querendo tirar emprego de caminhoneiro, de motorista de ônibus? Não é bem assim, mas em termos de tecnologia, a gente quer conversar, entender como que funciona, qual que é o futuro disso daí. Recentemente, a BYD iniciou um teste de cerca de 10 dias junto com uma companhia aérea japonesa dentro de um aeroporto. Então, eles estavam testando um ônibus autônomo elétrico, modelo o K9, para 57 passageiros, e fez esses testes, e a gente vai conversar sobre essa experiência com Marcelo von Schneider, que é o head do negócio de ônibus elétricos da BYD Brasil. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Roberto. Um abraço a todos aí do pessoal do MTED que vai nos assistir. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia um pouco sobre futuro, vamos dizer assim. Isso realmente só dá para chamar de futuro, né? Porque é muito complexo, é muito sofisticado para se pensar que o Brasil pudesse absorver uma experiência desse tipo. Mas vamos perguntar algumas coisas para você, né? Legal. Primeira coisa, explica o projeto. O que é? Parece que são 4 parceiros, né? Isso. Esse é um projeto... quando a gente fala de ônibus elétrico, a gente já está falando de algo já inovador, né? E a BYD, ela já detém, né, a tecnologia de veículos autônomos, né? Não especificamente já rodando com ônibus, né? Salvo esse primeiro projeto piloto, mas tanto o nosso monotrilho, né, quanto o nosso Sky Shuttle, que é, vamos dizer assim, é um intermediário ali entre o ônibus e um monotrilho, já operam de forma remota, né, seja na nossa fábrica lá em Shenzhen e também nas operações que nós vamos trazer aqui para o Brasil com o monotrilho, tanto da Bahia quanto também o de São Paulo. Então essa tecnologia ela já está embarcada, vamos dizer assim, em alguns produtos da BYD. Nós fomos procurados, né, pelo pessoal lá do Japão, que já é usuário de ônibus elétricos, né? É até curioso, porque você sabe a rixa que tem aí do Japão e China, mas nós ali, muito devagar, com essa tecnologia, a gente conseguiu emplacar, alguns anos atrás, os ônibus lá em Kyoto, e a partir daí em alguns outros locais. E eu acredito, viu, Gustavo e Roberto, que muito embasado também na questão dos Jogos Olímpicos, né, que foram postergados e vão acontecer esse ano, então eles querem trazer alguma novidade também para apresentar junto aos Jogos, né? Então nós fomos procurados para fazer esse primeiro projeto piloto no aeroporto lá de Tóquio, junto com a ANA, né, e com outros parceiros, aí também o aeroporto de Haneda e mais alguns outros parceiros, para trazer essa solução inteligente, né, numa operação ali de alguns desembarques remotos, né? Isso foi super bem sucedido. Agora a gente está nessa fase de reavaliação dos dados para poder aplicar de uma forma contínua e, quem sabe, replicar para outros locais, outros aeroportos ou até mesmo algumas outras rotas em algum lugar do mundo. Legal, então essa primeira operação, de repente, ela já pode iniciar de forma oficial durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você está confirmando isso ou é um estudo? Não, isso é um estudo. A ideia é, naturalmente, primeiro é o seguinte, os jogos ainda a gente não sabe o que vão acontecer, né, em relação a público, né? Uma coisa é você ter uns jogos de forma normal, onde você vai ter uma grande movimentação de público externo, espectadores que vão vir para cá, e aí sim poder conhecer o que o Japão tem de moderno, futurista e tem de melhor, ou seja, eles sabem fazer isso de uma forma como ninguém. Mas, independente disso, talvez essa operação ela possa ser implementada assim, desde que aprovada, desde que façamos mais testes e esses testes sejam aprovados durante esse período, recebendo talvez aí delegações, alguma coisa nesse sentido. Ele não foi criado para isso, mas a gente concluindo todas as etapas, eu acredito que o aeroporto, juntamente com os governantes japoneses, possam colocar isso em operação. Como vocês sabem, um teste autônomo, ele não
não é algo simples, né? Ele depende de passar de uma série de testes para que isso possa ser colocado em operação. Vide aí, a gente tem exemplos que a gente recebe da internet, vê algumas notícias com carros autônomos, né? Alguns deles se envolvendo em acidentes, enfim. Então, não é uma operação simples. Lógico, o aeroporto é um local controlado, vamos dizer assim, então a gente pode ter um pouco mais de controle. Mas eu acho que seria uma boa para o mundo inteiro receber aí um ônibus autônomo durante os Jogos Olímpicos. Sim, seria. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a tecnologia. Imaginar como funciona uma condução autônoma sobre trilhos é um pouco mais simples, porque ele não tem para onde fugir. Sim. Mas no mundo aberto, né, mesmo que seja numa operação controlada de aeroporto, como que funciona essa tecnologia? Quem controla, quem determina a chegada, a partida, embarque e desembarque de passageiros? Tecnicamente, como que funciona isso? Olha, existem algumas tecnologias, né, que podem ser trabalhadas e, assim, o mundo afora tem alguns modelos. O mais simples, vamos dizer assim, é o controle, vamos dizer como um controle remoto. Imagina a gente lá no passado mexia lá com aqueles carrinhos de controle remoto, né, você ter alguém de uma sala de operações fazendo o controle, lógico, com um veículo totalmente envolto com câmeras 360 graus, monitores de sensor, de aproximação. Então você acaba, vamos chamar quase que um videogame, né? Ali com a vida real, controlando ali, seja um drone ou um carrinho de controle remoto, nesse caso você está controlando um ônibus. Essa é uma da tecnologia possível. A outra é você criar um caminho guiado, né? Você ter uma guia, não especificamente um trilho, mas você ter um caminho tecnológico ali, uma faixa guia, onde aquele ônibus vai rodar. Então, ele vai sair de um ponto e vai fazer aquele mesmo trajeto, como se fosse, vou mal comparar, aquela linha guia do Autorama, né? Então ele vai seguindo aquela linha através de conexões e ele não desvia daquele trilho virtual, vamos dizer assim. Então, nesse caso específico, a gente usou um pouco das duas tecnologias até para poder fazer um teste com ambas e ver o que melhor se encaixa. Cada uma delas vai ter uma operação. Ninguém pode dizer que uma é melhor do que a outra. Ela vai trabalhar de acordo com a operação de cada uma deles, né? Nesse caso da tecnologia mais simples, onde tem alguém controlando ali, o motorista que sairia da cabine, ele pode ser esse jogador, esse controlador? Pode. Ele pode ser um profissional específico, com uma formação específica? Boa pergunta. Ele pode ser treinado para isso, né? A gente migra esse motorista para essa outra função, ou deslocado para uma outra função, né? A gente tem feito algumas conversas e alguns estudos, né? Não em relação ao ônibus autônomo, mas, por exemplo, quando o ônibus elétrico começar a ficar mais constante aí nas cidades, né? Pô, o que eu vou fazer com o meu motorista, o meu cobrador, o meu pessoal de oficina? Nós vamos treinar para que ele possa fazer isso junto ao ônibus elétrico, a um ônibus com uma nova tecnologia. Então é totalmente possível, é até bom, lógico que tem uma fase de adaptação, mas nada melhor do que um motorista que conhece ali as dimensões, né, do veículo, dirigindo ali por muito tempo, também possa desempenhar essa função pensando algo no futuro que também vai beneficiar ele próprio. São 4 parceiros, né? A companhia aérea, a ANA, a BYD e mais 2 empresas. O que a faz Bold e a Advanced Smart Mobile. Cada uma está dentro do seu escopo, né? A BYD entrou com ônibus, né? A ANA, ela disponibiliza ali os seus voos, né? Para que a gente possa fazer a coleta dos passageiros. A Bold e a Advanced Smart Mobility, que são empresas de tecnologia especializadas nesses estudos de condução autônoma, né? Cada uma entrando com a sua expertise, tanto em questão de software quanto em questão de hardware para a instalação nesse ônibus e para que possa ser trocada as informações e colocado isso na central de controle. No planejamento, por exemplo, tem um ônibus lá, tem uma unidade que está rodando no teste, que rodou no teste. Avançando para uma etapa seguinte, quantos carros vocês iriam colocar nessa operação, nesse aeroporto aí, nesse caso do Japão?
Isso, ele vai depender um pouco do aeroporto, das autoridades locais, né? A gente hoje vocês sabem, está cada vez mais difícil você encontrar embarque e desembarque remoto, né? São alguns poucos aeroportos aí que ainda tem uma operação com esse nível de embarque. Até a maioria hoje dos novos aeroportos você tem finger para tudo quanto é lado. Então, vou dar um exemplo só. O aeroporto de Viracopos, hoje em Campinas, tem apenas 12 ônibus, né, para fazer essas operações. Então, a tendência é que não tenhamos tantos ônibus assim. E do Japão a gente tem um outro problema, que é a questão do frio, né? Quando você vai fazer ali naquele inverno rigoroso o embarque remoto, ele fica mais complicado, não pela tecnologia, mas para as pessoas descerem, né, e ter essa temperatura externa. Mas isso vai depender um pouco, não só desse aeroporto, mas a gente pode replicar junto com a ANA, né, em outros aeroportos também, talvez aeroportos mais regionais, que isso se faça mais sentido, até onde o tráfego seja menor e a gente consiga ter uma operação bem, bem legal. Essa tecnologia... O frio extremo, o frio do Japão pode atrapalhar a operação da unidade elétrica? Atrapalha em alguma coisa? Ou... Não, as nossas baterias elas já foram testadas, tanto no frio extremo quanto no calor de deserto, enfim, ela não tem nenhum tipo de problema de degradação em relação a grandes temperaturas. Essa é uma vantagem da motorização elétrica. O transporte autônomo, ele só é viável com uma tecnologia de internet 5G, e aí, nesse caso, o que é melhor para vocês? A tecnologia chinesa, a tecnologia americana? Vocês, obviamente, devem estar desenvolvendo com a chinesa pela proximidade, né? Mas isso faz diferença no desenvolvimento para vocês, ou o que vier, vocês matam no peito e vamos trabalhar com a tecnologia presente nesse local? Nós não somos detentores e nem fabricantes de tecnologia de automação ainda, né? O que a gente faz vai a mercado e a gente busca parceiros para cada uma das operações que a gente coloca. Então, naturalmente, a gente vai buscar sempre o que tem de melhor, o que tem de mais moderno no mercado. Então, nada impede. Vou dar um exemplo para você, Gustavo, lá que não tem a ver com automação, mas tem a ver com carregamento automatizado, vamos dizer assim. Na Califórnia, nós temos um veículo rodando já, próximo ali onde nós temos a fábrica em Lancaster, junto a um operador, onde a gente tem um projeto de carregamento por indução. Então, embaixo do ônibus, né, você tem ali um espaço para receber, mais ou menos como você faz com o telefone celular hoje, que você carrega por Wi-Fi, por wireless, e ali a gente já tem essa operação. Então, é uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. Então, na rua tem parece um bueiro, meio translúcido, a partir do momento que o ônibus encosta e para ali, conecta as duas partes e faz o carregamento desse sentido. A mesma coisa vai ser com a questão autônoma, né? Para cada país ou para cada localidade, nós vamos buscar parceiros locais. O Brasil tem um desenvolvimento muito forte com universidades e outras companhias, startups que estão trabalhando já isso. Nada impede que no futuro a gente possa trabalhar com uma dessas empresas também, já usando a experiência do Japão ou de outros lugares, e trazer isso para cá também e tentar um projeto piloto em breve aqui no Brasil. Você podia botar um ônibus desse piloto rodando dentro da cidade universitária, na USP? Poderia ser. Aqui existe um projeto, não é nosso, tá? Nós fizemos o fornecimento do ônibus, existe um projeto de P&D aqui em Campinas, da Unicamp, com a CPFL. Tá? E uma das ideias é trabalhar isso também. Dois ônibus que nós vendemos para a universidade, o pessoal da FADESP, lá da Universidade de Belém, tem também desenvolvido um ônibus muito interessante nesse sentido. O pessoal da EDP, lá do Porto de Pecém, também, eles estão fazendo instalação de painéis solares em cima do teto do ônibus para tentar fazer algum tipo de desenvolvimento. Então tem muita gente boa no Brasil, às vezes a gente fica buscando gente fora, seja na China, seja nos Estados Unidos ou na Europa, mas tem muita gente boa aqui no Brasil e a gente está louco para desenvolver algum tipo de projeto com eles. Em se tratando de veículo autônomo, esse carro de vocês é autônomo nível 4 ou nível 5? Esse é nível 4.
tá? E a gente está desenvolvendo para chegar em nível 5 e outras áreas também. Tá, deixa eu fazer uma pergunta bastante curiosa, acho que de iniciante talvez, mas é realmente falta de conhecimento ainda nessa tecnologia que ainda é tão nova e desperta curiosidades. Já que ela pode ser guiada remotamente, existe risco de hackear uma operação de um veículo elétrico, de um ônibus autônomo, aliás, Olha, e assumir o controle remotamente disso? Olha, o risco, Gustavo, ele vai existir sempre, como tem risco de entrarem na NASA, em qualquer outro lugar. Mas os protocolos de segurança hoje utilizados, né, da mesma forma que hackers se desenvolvem por um lado, os protocolos de segurança vão pelo outro lado, mais ou menos como a vacina, né, e a doença. Então é muito difícil. Para a pessoa poder conseguir fazer isso é algo muito difícil mesmo. Então, os protocolos que são criados de segurança, e aí um pouco do 5G, isso vai ajudar ainda cada vez mais, a tendência é isso ficar praticamente nula, a chance disso acontecer. As empresas envolvidas nessa experiência do aeroporto do Japão, se vocês decidirem ou aproveitar alguma oportunidade de repetir o experimento em outro local, vocês vão usar as mesmas empresas ou vão ter que procurar outros fornecedores, do ponto de vista da mobilidade? Nós não temos nenhum compromisso, né, com essas empresas de levar isso para outro lugar. Tanto é que a companhia aérea ela é japonesa, enfim, as outras empresas têm outras nacionalidades. Mas, assim, de novo, a gente pode usar parâmetros do que foi usado lá e trazer isso para uma outra realidade, né? Como eu mencionei antes, Roberto, a ideia, eu particularmente sempre gosto de fazer as coisas localmente. Se eu puder ajudar a desenvolver o mercado local e trazer essa tecnologia para o Brasil, melhor ainda, porque nós vamos ser beneficiados e outras empresas nacionais também. Então, é muito mais fácil você trabalhar com alguém do seu país. E, de novo, tem muita gente boa, a gente já está monitorando, nós temos uma área aqui de P&D bem antenada, né? A gente está aqui, tem a sorte de estar em Campinas. Lógico, o Brasil inteiro é muito rico nisso, mas temos a sorte de estar aqui do lado da Unicamp, né? Diversas empresas trabalhando um pouco nesse sentido aqui, mas nada impede também que a gente trabalhe com outras universidades e outros locais. E a ideia é que a gente desenvolva algo nacional que talvez depois possa ser exportado para outros países também. Falando em projetos nacionais, você podia atualizar a gente em relação ao projeto da Bahia e principalmente o monotrilho de São Paulo, que esse parece que é eterno, não acaba nunca? Esse a gente brinca aqui no interior que deve ter um sapo, um boi enterrado ali, porque o projeto realmente não consegue sair. Falando de São Paulo, nós saímos vencedores, né, da licitação para fornecimento tanto do trem quanto a parte de sistemas, né? A gente assinou o contrato. Recentemente, isso é público, né, a parte que perdeu entrou na justiça, está lá tentando, buscando seus direitos, e uma desembargadora pediu para que o projeto ficasse parado. Então, nós estamos em fase avançada, estávamos em fase avançada de conversas com o metrô para relação à entrega desses veículos. Agora, respeitando uma decisão da justiça, nós estamos parados. Lógico, nosso corpo jurídico e do metrô também está se mexendo. Acredito que entre essa semana e a próxima a gente tenha novidades. Isso já aconteceu antes e a gente foi liberado para trabalhar, para que a gente possa seguir em frente e fazer as entregas a partir do ano que vem das primeiras unidades do trem. Em relação à Bahia, a gente já começou a fase de obras, né? Na próxima semana, o trem do subúrbio para definitivamente, né? Ele vai parar de atuar para que as obras possam avançar ali para a área do trilho, né? E nós fizemos um acordo aí com o governo da Bahia e nós vamos colocar 5 ônibus, né? Já temos 2 já prontos para entrar em operação e mais 3 ônibus, todos elétricos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com o que tem de mais moderno, para atender a demanda desses bairros que vão ficar sem um ônibus
durante esse período das obras. Então isso já está bem avançado, está adiantado, e o projeto da Bahia, acredito que aí em até 3 anos a gente já está com ele rodando a todo vapor. Tá, eu queria falar um pouquinho da operação de ônibus aqui no Brasil. Vocês têm uma fábrica de chassis desde 2015, né? Já se passaram 5, 6 anos desde a instalação, mas o ônibus elétrico ele ainda desperta curiosidade, nem todo mundo ainda conhece. Hoje, como que a BID está? A BID ainda está em fase de apresentação desses produtos elétricos para os operadores de transporte, para as prefeituras, ou vocês já estão numa fase de agredir o mercado mesmo, tentando fechar contratos, grandes contratos? A gente entende que o Brasil está em recuperação de sucessivas crises, que está num momento de pandemia, que tudo isso atrapalha o mercado de ônibus caiu assustadoramente, mas qual que hoje é a realidade da BYD no mercado de ônibus? Olha, Gustavo, excelente a sua pergunta. Realmente, nós estamos aqui com a fábrica montada desde 2015, já fabricamos mais de 100 chassis, né, dos mais diversos modelos, e agora a gente não está mais na fase, a gente brinca aqui, de piloto, agora a gente está na fase de realização, né? Nós temos ônibus elétricos rodando do norte ao sul do país, que é importante também, nas mais diversas condições. Então temos ônibus em Belém, em Fortaleza, na Bahia, em Brasília, em São Paulo, enfim, no interior de São Paulo, a nível do mar, em altitude, enfim. Então a gente já tem dado o suficiente que nos dá segurança de falar que o ônibus elétrico ele é totalmente viável no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a frota de ônibus já ultrapassou 1 milhão de quilômetros rodados, né? Então, de uma forma bem interessante. Então, o que a gente está fazendo agora é conversando com o mercado, sim, né? Nós fizemos uma reestruturação grande na nossa área de ônibus aqui. Posso até adiantar, a gente vai anunciar em breve uma grande contratação aqui para a BYD, dessa área de ônibus, que vai nos ajudar muito. E estou em fase final de negociação com uma outra pessoa para fechar esse time e atacar o mercado de uma forma muito interessante. Além disso, nossa equipe financeira aqui no Brasil já tem buscado também soluções para que a gente possa fechar essa conta do ônibus elétrico, pensando aí em 15 anos de operação, o que vai facilitar cada vez mais a vida do operador. O que a gente quer trazer hoje para o operador é deixar dele fazer o investimento no veículo, né? Ou seja, tira esse investimento inicial em CAPEX, a gente transforma tudo em custo operacional que vai se pagar com a própria operação. Então, esse é o grande negócio. O operador vai se preocupar em operar o ônibus. Quanto melhor ele operar, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, Explica como funciona isso, por favor. Ou seja, o cara deixa de botar o dinheiro na frente e comprar a unidade do ônibus. Ele não vai precisar comprar, ele vai locar. Ele está te pagando por quilômetro rodado? Como que é? A ideia de energia? A ideia da BYD, a gente já tem esse modelo pronto funcionando no Chile e na Colômbia. Tá? Lógico, são realidades diferentes, a gente está fazendo uma adaptação para cá. Mas estamos trazendo parceiros que vão tanto da área de energia quanto parceiros financeiros que podem trabalhar também conjuntamente no seguinte sentido. O operador hoje, ele vai pagar uma taxa mensal onde ali vai estar incluso a locação do ônibus, já incluído o ônibus inteiro, mais bateria. Ele vai ter ali também a questão da infraestrutura de recarga dentro da garagem dele e um preço de energia mais barato do que ele paga no mercado hoje. Então, essas 3 variantes vão virar um custo mensal para ele, e a partir desse custo, ele vai pagar por um contrato de longo prazo, sem ter que fazer o investimento do veículo, a preocupação de comprar e vender veículo ao longo da sua concessão, do seu período de concessão. Então, o mais importante disso, Marcelo, é que é o seguinte: vocês deixariam, então, de seguir aquele modelo tradicional de ser fabricante e vende o ônibus. Vocês estão vendendo a operação. Nós estamos vendendo a solução. A solução completa para o operador. Então, ele não tem que fazer o aporte inicial. Esse é um dos modelos quando a gente está falando de mercado operacional. Existem outros modelos que podem surgir em outras cidades. Para mim, o melhor exemplo é o exemplo de São José dos Campos. São José dos Campos está fazendo
fez um grande projeto, né, de linhas exclusivas, não é um BRT, mas é aquela linha verde, eu acredito que vocês tenham visto. Eles estão fazendo uma série de construções. Então, nesse grande projeto, eles licitaram obra civil à parte. Ganhou uma empresa, está fazendo a obra civil. Licitaram material rodante. Quem ganhou foi a BYD. Nós vamos fornecer 12 ônibus articulados 100% elétricos. E eles vão licitar a parte de infraestrutura de recarga. Vai ser uma empresa que vai ganhar. Pode ser uma empresa como a ABB, Siemens, que fabricam carregadores, ou uma empresa de energia, como EDP, Enel, CPFL ou tantas outras. E eles vão licitar a operação. Então, o operador, nesse caso, ele vai entrar, ele vai receber tudo pronto. O ônibus quem comprou foi a prefeitura, a garagem é da prefeitura, ele vai entrar com um serviço de operação. Então, ele entra, opera, operou bem, vai ser bem remunerado por isso. Operou mal, ele vai ter só esse custo operacional em relação à tarifa que ele vai receber. Ele não tem mais essa preocupação de comprar, vender veículo, enfim, de troca de frota. Você mencionou há pouco, Marcelo, sobre um parceiro financeiro também, que pode chegar para uma operação. Se o cliente não está se o operador não está mais comprando ônibus, ele está alugando, esse parceiro financeiro ele vai fazer o quê? Ele vai financiar uma infraestrutura de recarga? O que ele vai fazer nessa história? Não, aí ele vai financiar, ele vai entrar junto como um financiador desse projeto. O que um fundo, seja internacional ou nacional, busca no investimento? Ele quer ver a rentabilidade e a garantia que ele pode ter. Algumas prefeituras dão esse tipo de garantia, né? Garantias, inclusive, dos recebíveis dos operadores. Então, você imagina o seguinte, vou dar um exemplo, uma cidade qualquer, aleatória, Salvador. Né? Se a prefeitura disser, olha, do meu recurso que eu recolho aqui e distribuo isso para os operadores, eu garanto até X%, 30%, ou seja, um percentual, se ele não te pagar, do recebível dele eu te garanto, eu te pago direto. Então, isso é uma garantia que os investidores hoje buscam. É um ponto interessante. A Spetrans faz isso em São Paulo e outras cidades também. Como na Bahia, o projeto hoje nosso do Monotrilho, o governo da Bahia tem um fundo garantidor, né, que nos dá segurança para fazer o investimento. Então, essa é a ideia também, da gente buscar algum modelo junto às prefeituras de um fundo garantidor, porque com isso nós vamos atrair tanto investidores internacionais quanto investidores nacionais, private equity, fundos familiares, porque com a taxa de juros baixa que a gente tem no Brasil hoje, um projeto desse com uma TIR aí, de 6, 7, 8%, ela é super atrativa. Então, tendo garantia, é um recebível interessante a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Nós estamos falando aí de uma concessão de uma vida útil de um ônibus de 15 anos. Mas aí você está falando para esse sistema de locação, vai dizer, que você está entregando a operação, né, inteira, serve para grandes projetos, para poder público, para alguma coisa muito bem lastreada. E o autônomo, o pequeno empresário, o pequeno transportador de ônibus local, num caso de fretamento, no caso de uma empresa de interior, o que você proporia como uma solução para viabilizar economicamente uma operação desse tipo? Roberto, a gente está estudando todo esse mercado, né? Uma das partes da nossa reestruturação local aqui, nós temos um time dedicado só para marketing de produto, que analisa mercado, faz inteligência de mercado e analisando cada um desses produtos, porque o ônibus é isso que você disse. Você tem a parte de fretamento, você tem o ônibus urbano, você tem o intermunicipal, o interestadual, ele tem diversas modalidades. Para o pequeno, ele sempre vai ter ali, né, geralmente quem é menor tem uma condição financeira melhor do que o maior, isso a gente tem visto aqui, geralmente. E isso, ele já tem um banco que ele já trabalha, que pode ser um financiador, tem sempre o BNDES, né? Nós já temos um ônibus e a bateria finamizada, então qualquer operador de ônibus, seja urbano ou de fretamento hoje, ele pode inclusive fazer um finame da bateria somente. A nossa bateria já é finamizada, que é praticamente 50% do custo do veículo. Então ele pode usar esses outros argumentos, ou em algum caso fazer um consórcio e ganhar uma musculatura maior, junto com outros operadores, sejam ou da mesma região ou de outros estados, e a partir daí
conseguir um crédito melhor ou então uma via de financiamento melhor. Marcelo, o mercado chinês ele é bastante elétrico, já bastante desenvolvido, porque em 2000 colocou-se em prática um plano nacional de eletrificação do transporte. A Europa, a gente vê a União Europeia num movimento parecido de estruturar, de pensar um futuro elétrico, ou com também combustíveis alternativos, mas não poluentes. O Brasil não tem nada disso. O quanto isso atrapalha o desenvolvimento da BYD no Brasil, não ter um plano de eletrificação ou de um transporte sustentável aqui? Assim, Gustavo, o Brasil ele é um caso à parte. Você imagina o seguinte, boa parte do meu trabalho aqui na BYD é tentar explicar para o meu presidente, que é chinês, e para a minha diretora financeira, que é chinesa, como é que é o Brasil. E o Brasil é um bicho completamente diferente de tudo que tem no mundo. Né? São vários países, é um continente, são vários países dentro de um único país. Você tem aí algumas, além disso, eu queria somar, você tem iniciativas interessantíssimas no Chile, onde o governo federal está incentivando a eletrificação, e também na Colômbia, né? Mas se a gente pensar no Chile e na Colômbia, a gente está falando quase um pouquinho maior ali que o estado de São Paulo, né? Então estamos falando de um estado. Então, assim, realmente a gente sente falta de uma política nacional de troca de combustíveis, né, por poluentes, por não poluentes, e não estou falando só do elétrico, estou falando de todas as modalidades. Realmente a gente não vê isso como uma meta de governo. Você tem aí ações isoladas, né, como a Prefeitura de São Paulo, na nova licitação, com essa troca, Campinas agora também, na nova licitação, colocando praticamente 1/3 da frota, né, São José dos Campos colocando esse novo modal, Salvador também querendo fazer alguma coisa, mas são ações isoladas, né, na cabeça de cada um dos governantes, que tem uma cabeça um pouco mais para frente, pensando um pouco mais no futuro. Seria muito bom se nós tivéssemos, por parte aí do governo federal, né, uma política nacional nesse sentido, né, para que a gente pudesse não só incentivar, isso eu não estou falando só da BYD, que aliás o nome é BYD do Brasil, né, nós estamos instalados aqui, gerando emprego, temos mais de 400 funcionários, fizemos investimentos da ordem de mais de R$500 bilhão em todas as nossas fábricas. Então a gente se considera uma indústria nacional com tecnologia estrangeira. Então a gente entende que esse mercado, e o mercado de ônibus do Brasil é um dos maiores do mundo, a gente entende que isso deve ser uma política nacional, até para que a gente possa trazer isso para outras empresas. A gente tem grandes empresas aqui no Brasil que podem entrar nessa onda, né? Não só as encarroçadoras, mas também empresas que fornecem aí motores elétricos ou de baterias, enfim. A gente tem uma possibilidade muito grande. Seria muito bom se o país tirasse um pouco esse estigma de sempre estar atrasado e partisse para algo mais arrojado e traçar essa política nacional, até com subsídio. Infelizmente, no início, qualquer mudança, ela funciona com subsídio, né? Vamos pensar de alguma forma, pensar a qual forma para que você possa dar um estímulo. Na China começou assim, hoje o subsídio é zero, né? Isso já está enraizado. Então, acho que seria legal a gente participar dessas discussões, tem várias feitas aí, mas para a gente mudar um pouco isso. Aqui, por enquanto, nem a legislação ajuda, né? Porque, olha, o exemplo inverso. Vou dar o exemplo dos caminhões. Quanto mais velho o caminhão, que você deveria tirar de circulação, mais ele é privilegiado com os descontos e redução dos custos de PVA. Sim. Certo? Bom, nesses casos de, enfim, prefeituras, enfim, casos pontuais que estão tentando eletrificar aos poucos o transporte, é um planejamento original deles, só deles, ou vocês têm algum tipo de atuação, até para ajudar a desenvolver o negócio, mas oferecer, ajudar a pensar como seria essa eletrificação do transporte? Não, isso faz parte do negócio BID também? Faz parte do nosso negócio, né? Inclusive, uma das pessoas que a gente está trazendo para cá vai desenvolver esse trabalho de uma forma muito interessante, né? A gente precisa ajudar. Cada cidade, cada estado, de novo, tem a sua particularidade, né? Como o transporte público municipal ele é de responsabilidade dos municípios,
Então, cada um tem a sua ideia. E cada um sabe onde ele pode mexer. A gente tem trabalhado sim, tem procurado prefeituras que têm interesse em conversar conosco. Nós participamos diretamente ali como apoiadores da Frente Nacional de Prefeitos, né, onde ali é até interessante, porque cada prefeito que faz um movimento diferente vira ali um palanque. Então o Felício de São José, de São José dos Campos vai lá e fala, tá vendo, eu botei aqui, agora olha só, os ônibus estão rodando, e faz propaganda, e o outro vem procurar, eu também quero na minha cidade, como é que faz? Só que aqui é diferente, vamos tentar buscar uma solução. Então, eu acho que é um pouco desse sentido. E a partir do momento, né, eu acredito piamente que a partir desse ano, a gente começa a passar por volumes maiores e interessantes de ônibus, principalmente em São Paulo, né, eu acho que, voltando um pouco na sua fala do início, nós vamos conseguir desmistificar por completo a questão do ônibus elétrico, e aí todo mundo vai começar a olhar com outros olhos. Eu também quero participar disso, eu também quero testar, eu também quero colocar na minha frota. Talvez isso parta até dos próprios operadores, ou uma pressão do outro lado também, né? Os operadores pressionando o poder público para entender de que forma poderiam rodar nesse sentido. Então, a gente tem casos muito interessantes em Santos, né? Que a gente tem um micro rodando lá. Nós fizemos pesquisas recentemente por lá, as pessoas esperam no ponto mais um veículo por mais 10 minutos para poder pegar o ônibus elétrico, enfim, por questão de conforto, todos os sentidos. Os motoristas pedem internamente para fazer rodízio, porque eu não quero ficar sentado em cima do motor, trocando marcha, aquele barulho, também quero dirigir o elétrico. Então, é algo que está vindo para ficar. E eu acredito, Gustavo e Roberto, que esse ano é um ano que a gente vai começar a fazer esse turnkey, mudar um pouco essa motorização elétrica, não só de ônibus, mas também pensando em caminhão, veículos e outras atividades, para que a gente possa, enfim, começar a ser protagonista nesse mercado mundial. A operação de ônibus é, no momento, a principal da BYD no Brasil, né? Nós temos hoje... se a gente comparar aqui, nós temos duas empresas, né, vamos colocar assim. Nós temos a BYD Auto e a BYD Energy. Nós temos uma fábrica que fabrica painel solar, enfim, esse é um outro negócio. Dentro do business de auto, a gente tem duas divisões. Uma divisão específica para ônibus, onde eu estou como responsável, e uma outra divisão com todos os outros produtos, que é um outro diretor, o Henrique, que cuida disso. E aqui nós estamos falando de caminhão, que hoje, basicamente, a gente tem caminhão para coleta de lixo, são mais de 40 caminhões rodando pelo Brasil afora já, em operação, também uma operação muito redonda, tanto aqui no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, na capital. Nós temos operação de carro de passeio, nós trouxemos para cá com uma ideia de fazer para taxista, mas ela se mostrou muito interessante para a Guarda Municipal, e hoje, praticamente todos os nossos carros que nós trouxemos estão na Guarda Municipal de São José dos Campos, né? É a primeira guarda 100% elétrica da América Latina, eu vou dizer até fora da China, é a primeira maior que tem, são mais de 34 carros, todos elétricos, e uma economia anual para a prefeitura da ordem de R$900 mil, só com economia, com manutenção e combustível. Além disso, nesse a gente caso, só fazer uma perguntinha. A Prefeitura de São José dos Campos, eles comprou esses veículos ou estão fazendo um modelo, como você explicou em ônibus, que vai ser trabalhado agora, de comprar a operação, a solução? Não, eles compraram, eles fizeram locação dos veículos. Locação dos veículos, dentro dos veículos já estavam os carregadores também. Além disso, a gente tem veículos para aeroportos, então aqueles rebocadores de carrinho de bagagem também aqui. Temos empilhadeiras 100% elétricas, tudo bem, já é um mercado mais consolidado aqui no Brasil, e aqueles carrinhos de golfe, tanto menor, carros de patrulhamento, e aquelas vans abertas, tipo jardineira, que a gente também está operando no Rio de Janeiro, está operando lá na Globo também, enfim, então esse mercado todo fica com outro diretor. Mas tem caminhado bem, e a gente divide um pouco o protagonismo, porque como ele tem vários produtos, mas sem dúvida o ônibus dentro da Auto é o chamariz,
é onde a gente tem a fábrica hoje, com capacidade de produção de mais de 1.400 chassis por ano, né, no jeito que a fábrica está aqui. Então fica até o convite para vocês, Gustavo e Roberto, uma oportunidade, não sei se vocês já tiveram aqui, mas de vir nos conhecer, ver aqui a operação das duas fábricas, que é bem interessante. Então, de novo, a gente entende que esse ano é o ano onde as coisas vão começar a mudar. E a gente vai começar a ter um volume maior, não só aqui no Brasil, e também pensando em alguns casos de exportação dos nossos chassis através de parceiros de carroceria. Então, só para eu terminar, acho que seria a minha última pergunta, como é que está o desempenho da vanzinha? É T3, né? O T3. T3. O desempenho é muito bom, tem sido excelente. É uma van que atende muito bem o mercado interno de entregas. A gente está fechando bons contratos agora com empresas de entrega, então posso citar aqui o Mercado Livre, tá pegando algumas das nossas vans também, e a gente já tem diversas outras espalhadas. É uma operação bem interessante. E é até legal, Roberto, a gente desenvolveu uma van agora, por isso que eu digo, a gente está desenvolvendo também algumas coisas com o mercado local, uma van da T3 refrigerada. Ela está pronta e vai fazer alguns testes em alguns clientes que nos pediram essa operação. Então a gente vai ter também a van para transporte, né, refrigerada para atender demandas que já nos chegam aqui. Interessante. Interessante, muito bom, Marcelo. É verdade. Bom, queria agradecer a sua participação, deu para a gente esclarecer bastante coisa, primeiro sobre a automação do transporte e depois entender como está a BYD nesse momento agora no Brasil. Eu queria deixar para você uma oportunidade de fazer suas considerações finais. Se tem alguma coisa muito importante que a gente não abordou, mas que vale a pena ser comentada, enfim, o espaço é seu. Não, legal. Gustavo e Roberto e o pessoal da MTED que vai nos assistir, né, agradecer muito o convite de vocês para a gente poder fazer esse bate-papo, né, trazer um update sobre a notícia tanto do elétrico, mas também com o mercado de automação, que é uma tendência no futuro. E colocar aqui à disposição, né, seja o operador de ônibus ou o gestor público que quiser conhecer um pouco mais, nos procure. A gente tem essa solução tailor-made, né, bem específica para cada uma das operações, a gente vai junto, temos veículos para teste, então a gente até recentemente está com o veículo rodando há mais de 4 meses em vários operadores de fretamento no sul do país, então estão todos encantados com o veículo. Então a ideia é essa, a ideia é a gente trazer a solução e buscar buscar o melhor modelo para cada um dos operadores, né? Seja trazendo operação financeira ou qualquer outro tipo de operação. Bom, muito bom, Marcelo. Queria agradecer sua participação aqui no canal MTED e pedir para você que chegou até o final desse vídeo, tem que deixar o seu joinha, tem que se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações. E esse papo foi tão bom que merece ser compartilhado. Então manda para os seus grupos do Zap, do Facebook, do Telegram, ICQ, Signal, em todos os lugares onde quiser e puder. Beleza? Continua acompanhando a gente que tem muita novidade para chegar aqui no canal da MTED. Um abraço a todos.